Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui juntos para falarmos de novo a semana do coronavírus. Estamos aqui com a presença do nosso prefeito Ortiz Júnior para compor aqui e trazer todas as informações atualizadas, principalmente a partir da publicação de ontem do nosso governador Dória, estendendo a quarentena até o dia 31 de maio, que a gente vai ter continuidade aí. Quero passar a palavra do prefeito para que a gente possa iniciar todas as informações que serão aqui passadas. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa live de máscaras, atendendo, obviamente, ao decreto de obrigatoriedade de uso de máscara para todo mundo fora de casa, que o governador decretou na semana passada, reforçando o nosso decreto de recomendação, uma recomendação incisiva, forte, para que todos usemos máscara, possamos usar máscara nas ruas da cidade, enfim, sempre que você sair de casa, coloca a máscara com a asepsia correta, lava as mãos, passa álcool, enfim, fazer a asepsia correta. Por isso que hoje eu e Rosa estamos aqui de máscara e cumprimentar você que nos assiste pelos canais de mídia social, seja da Prefeitura de Taubaté, seja no meu canal de mídia social, seja no da Câmara Municipal. Prazer falar com vocês. Vou começar aqui a mostrar para vocês o nosso boletim publicado ontem às 17 horas. Marcelo, você pode colocar o slide para mostrar a todos vocês que nós estamos agora com 46 internados e 46 pessoas com os seus exames confirmados e 43 pessoas internadas, não só nos hospitais municipais, mas também na rede privada da cidade de Taubaté e cidades vizinhas. Estávamos ontem com 40% de ocupação na enfermaria e 35% de ocupação em unidade de terapia intensiva. Pode passar o próximo, por favor? Marcelo, você pode passar o próximo? Bom, para dar continuidade até que o Marcelo mostre aí os números, para poder ilustrar melhor, para que vocês possam visualizar, nós tivemos já 95 altas hospitalares, os 46 casos positivos, os 43 internados, né, nessa data de ontem até hoje, que a gente vai ter a nova publicação às 17 horas, e 4 óbitos confirmados. O próximo. Esse é um slide que ilustra bem para nós a evolução do número de pessoas internadas desde o dia 1º de maio até a data do dia 8, para que vocês possam ver o aumento potencial que a gente está tendo de pessoas internadas, que depois a gente vai poder cruzar com a informação do isolamento social e ver o quanto isso está em correlação direta, né? A queda do isolamento social com o aumento da taxa de pessoas internadas. Marcelo, por favor. Esse mostra para nós a comparação aí também da evolução da taxa de ocupação hospitalar, tanto em ambiente de UTI, que é esse de cor azul, e o laranjinha reflete aí a taxa de ocupação hospitalar em ambiente de enfermaria. A gente está ilustrando dessa maneira para todos vocês porque o Estado traz instrumentos de avaliação dos municípios exatamente em relação a esses indicadores. Indicadores de taxa de ocupação hospitalar, indicador de taxa de isolamento social e o decréscimo a cada 14 dias de casos novos positivos. O próximo, Marcelo, por favor. Dos 46 pacientes positivos, pessoas positivas em Taubaté, nós temos, em relação ao sexo, 23 mulheres e 23 homens. E a faixa etária, que é uma pergunta que é sempre feita aqui na live, e nós trouxemos hoje para mostrar, nós temos 38 pessoas com a faixa etária de adulto e 8 pessoas com a faixa etária de idosos, dentre o número positivo na cidade de Taubaté.
próximo, Marcelo. Esse slide denota bem a nossa curva, que isso se compara, isso está sendo feito no mundo inteiro, do número de pessoas confirmadas, o óbito vermelhinho ali, e o número de pessoas internadas, que vocês também conseguem ver essa curva bem ascendente, mostrando aí o perfil que Taubaté tem. A gente tem uma comparação aí num intervalo de tempo, num crescimento muito expressivo de pessoas internadas. O próximo, Marcelo. Esse slide mostra uma comparação do número de casos do Brasil, do estado de São Paulo e do Vale do Paraíba. Então, se a gente olhar e fizer essa comparação, esses dados são de ontem, né, até o período da noite, 145 mil casos no Brasil, 41 mil casos no estado de São Paulo e 1.000 e pouquinho no Vale do Paraíba, para mostrar aí a importância que a gente precisa ter em relação ao isolamento social, justamente para a gente tentar reduzir, mesmo porque os números mostraram que o interior do estado de São Paulo vem crescendo seus números de casos positivos e de internação. Houve um estudo feito pelos infectologistas, os epidemiologistas do comitê, que puderam perceber um aumento de 4 vezes a mais o número de pessoas infectadas, internadas e também o acréscimo de óbitos na nossa região do interior do estado de São Paulo. Marcelo, pode passar, por favor? O próximo. Esse slide mostra para a gente exatamente o que o Estado publicou ontem no pronunciamento do governador Dória com toda a sua equipe. Ele sinaliza para todos nós a importância da taxa do isolamento social estando no mínimo de 55%, sendo ideal que se fosse 70%. Taubaté estava nos últimos dias, a média dos últimos 15 dias estava em 50,9%, ou seja, nós não atingiríamos o mínimo mostrado por eles de 55%. E o que eles vão avaliar daqui para frente? Exatamente esses indicadores. As decisões que serão tomadas daqui para frente estarão voltadas justamente nesses itens que estão ali no slide, que são a taxa do isolamento social, estando no mínimo em 55%, a redução sustentada do número de casos novos por 14 dias e a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 menor do que 60%. Nós vamos trabalhar, inclusive, com um modelo de termômetros diariamente para poder demonstrar para todos vocês como nós nos encontramos todos os dias em relação ao termômetro da taxa do isolamento social, se a gente vai estar dentro do esperado ou abaixo dele, ou numa situação mais confortável, assim como em relação a casos novos, se eles estão decrescendo ou não em comparação à semana anterior, e também a taxa de ocupação hospitalar. Marcelo. Marcelo. Aqui a transferência do slide. Doutora, só um instante. O perfil de isolamento da cidade de Taubaté, né? Um cuidado desde o dia 5 de março até a data do dia 7 de maio, mostrando uma oscilação bastante expressiva e uma queda importante nos últimos dias, que fizeram com que a nossa porcentagem de média tivesse essa queda importante. Nós ficamos muitos dias aí com 47%, 46%, bem abaixo daquilo que foi definido como o mínimo exigido aí pelas autoridades. Próximo. A linha vermelha mostra para nós os 55%, e aí a partir dos dias do dia 1º de maio até o dia 7, a gente pode ver que só num dia nós tivemos acima dos 55%, que é no dia 3, e no dia 1º de maio, que a gente atingiu exatamente os 55%. Todos os outros dias estivemos abaixo desse nível, o que traz essa preocupação.
A desinfecção na cidade é uma preocupação que a equipe da saúde com o CAS, assim como dos serviços públicos, tem feito diariamente em vários pontos diferentes da cidade, que nós já sabemos que são pontos importantes de aglomeração. Isso acontece também com apoio da Eco Taubaté, apoio da Farmaconde, que trouxe aí tratores para que pudessem nos auxiliar. E isso é feito todos os dias, catalogado, registrado certinho, os locais que são locais críticos que foram definidos pela Secretaria de Saúde. Pode seguinte, Marcelo. O call center agora ele tem uma modalidade diferente e eu quero até trazer essa informação porque ela é bem importante para todos vocês. Até a data dessa sexta-feira, nós tínhamos os alunos da medicina compondo o grupo do call center junto com alguns profissionais da Secretaria de Saúde. A partir dessa segunda-feira, dia 11 de maio, nós teremos apenas os profissionais da área da saúde. Quero pedir a todos vocês que usem esse 0800 12 00012 para que possam telefonar, tirar as dúvidas do coronavírus e tirar todas as dúvidas que porventura vocês tenham em necessidades relacionadas à saúde. Consultas, exames, receita, qualquer tipo de dificuldade poderá acessar esse número, porque ali terá exatamente um profissional da saúde. Nós estamos com essa grade de escala com médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas. Vocês terão aí um apoio importante e eles nos darão esse retorno direto à secretaria para que a gente possa resolver o seu problema nesse período de pandemia. Continuamos com um perfil feminino maior de 65% e 35% de homens. E também na faixa etária a gente tem aí as mulheres acima de 50 anos com 60, o grupo maior de preocupação fazendo as ligações no call center. Próximo. As informações elas estão sendo passadas diariamente por rede social, pelo site, por emissoras de TV, rádio, trazendo tudo aquilo que a Prefeitura tem feito em relação a apoio a esse momento da pandemia, por meio do telefone do 0800, do Disque Denúncia 153, do Fone Vida, que já é um trabalho que já existia previamente à pandemia e que se mantém para apoiar as pessoas que se sintam angustiadas e que possam aí telefonar a qualquer hora do dia. Também o apoio da inclusão social e a vacinação casa a casa, que nós fizemos e finalizamos exatamente na data de hoje. Chegamos à meta dos idosos na cidade de Taubaté, passamos essa meta e fizemos aí a vacinação justamente para evitar o deslocamento de vocês idosos que fazem parte da faixa de risco do coronavírus para nós. Próximo. Fizemos também o combate de coronavírus com o Guia do Convívio Responsável, que está disponibilizado a todos vocês com todas as orientações em relação a como sair de casa, como usar máscara, como se comportar num ambiente comercial que esteja aberto, considerado essencial. Fizemos o cuidado da máscara, como o prefeito já falou, em relação ao decreto obrigatório do governo estadual. Fizemos essa orientação de como usar, como fazer a sua própria máscara, como guardá-la, como descartá-la, como limpá-la. E também o vídeo da lavagem das mãos, por quê? Porque nós temos aí, em relação à pandemia, alguns pontos que são os mais importantes. A higienização das mãos de forma correta, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, o isolamento social, o distanciamento em locais públicos, respeitando aí 1,5 metro entre as pessoas. Então, essas são as medidas preventivas, as medidas que são importantes para ajudar a gente a combater nesse período aí, agora também estendido da quarentena. Eu vou abrir agora um pouquinho para as perguntas, para que o prefeito também possa esclarecer as dúvidas. Depois a gente volta para complementar com informações que foram feitas aí durante essa última semana em relação à pandemia. Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela participação e a presença virtual aí de bastante gente aqui que está interagindo no Facebook da Prefeitura, no Facebook do prefeito, da TV Câmara, já mandando mensagens também pelo WhatsApp aqui da Câmara de Taubaté.
Muita gente aqui conectada com a gente, querendo saber novidades e mais informações a respeito das ações de combate ao coronavírus. Vamos lá, uma pergunta para a doutora Rosa, a respeito de testagem, doutora. O internauta aqui pergunta se Taubaté pode fazer a ampliação da testagem das pessoas contra o coronavírus para ter um maior controle. Ele está citando aqui um exemplo de São Sebastião, que parece-me que foi feito alguma atividade semelhante lá, e eles tiveram uma realidade maior da quantidade de pessoas com o vírus. Taubaté está preparada? Tem alguma possibilidade disso? Marcelo, nós estamos, a partir já de alguns dias, trabalhando de uma forma ampliada em relação à testagem. Nós recebemos aqueles kits que vêm do governo federal, que tem um grupo de pessoas que estão liberadas para fazer esse uso, que são pessoas que estejam com complicações graves, em situação que a gente chama de críticos. Eles estão autorizados para que se colha a amostra do exame, assim como profissionais da área da saúde e gestantes. Nós fizemos um planejamento e já faz alguns dias que nós estamos testando todos os pacientes que chegam até a nossa UPA, as pessoas que procuram atendimento, independente de estarem com sintomas leves, moderados ou graves, nós já iniciamos essa testagem. E essa testagem tem um diferencial porque ela chega bem mais precoce o seu resultado, em torno de 48, no máximo 72 horas, nós já temos esses resultados em mãos. Além disso, nós iniciamos também um trabalho em relação à testagem que, quando eu tenho alguém confirmado positivo, que esteja conosco internado, nós estamos também testando as pessoas que moram com esse paciente. Familiares que tiveram contato próximo, que estão na casa com ele, nós iniciamos essa testagem. Nós tivemos aí, todos ficaram sabendo, inclusive, de um morador de rua que testou positivo, ele fez o teste nosso interno, comprado pela prefeitura, deu o resultado positivo. Imediatamente nós organizamos uma equipe, levamos até o abrigo e testamos todos aqueles que tiveram contato, respeitando o prazo, porque a gente tem um tempo correto para se colher esse exame, e também todos aqueles profissionais que atuaram junto a esse morador de rua também passaram por testes. Então, agora, nós teremos aí um panorama diferente, ampliado da testagem, e já estamos também fazendo um modelo novo, porque houve uma publicação do governo federal sinalizando que cidades com mais de 500 mil habitantes terão que testar pelo menos 22% da sua população. E nós também não estamos enquadrados nesse perfil populacional, mas já estamos ampliando, sim, o perfil de pessoas que serão testadas para que a gente tenha uma visão mais próxima da nossa realidade. Temos uma pergunta para o prefeito Ortiz Júnior, o internauta aqui comentando: prefeito, tem muita gente andando pelo centro da cidade. Será que se a Zona Azul não voltasse a funcionar, isso não ajudaria a reduzir a circulação de veículos e, consequentemente, a circulação de pessoas pela região central? Essa é uma hipótese. A gente, no momento em que decretou a primeira quarentena, decidiu também suspender a Zona Azul em razão de muitos trabalhadores de atividades essenciais que trabalham na região central da cidade, que não dispunham mais de estacionamentos para estacionar seus carros, e também não era justo, nesse atual momento em que a economia sofreu uma retração muito forte, você cobrar por 8, às vezes 10 horas de estacionamento nas ruas centrais da cidade. Então, como grande parte dos estabelecimentos comerciais essenciais estão na região central da cidade, a prefeitura decidiu recuar na cobrança dessas vagas das ruas centrais para permitir um maior conforto para esses funcionários de estabelecimentos considerados essenciais. Essa é uma possibilidade. Eu enxergo que agora a gente está muito próximo agora do final já, dia 31 de maio, faltam poucos dias, a gente tem aí 20, 22 dias até o final. Essa é uma possibilidade que a gente pode estudar, mas eu considero que, nesse momento, as pessoas elas têm se deslocado ao centro da cidade, muitas vezes a pé, de bicicleta, pessoas que moram
Existe um corredor central da cidade, que é o corredor ali da Zé Vicente de Barros, da Zé Olegário de Barros, atravessando ali na passagem de nível da linha férrea e indo ali pela rua Conselheiro Moreira de Barros, Praça do Epaminondas, Mercado Municipal. E se você olhar um pouco para a região sul da cidade, você tem o mesmo corredor vindo ali da Rua do Café, da parte alta da cidade, que desce ali da Imaculada, do Alto do Cristo, da Rua Paraíso. Enfim, você tem uma concentração muito grande desse eixo norte, sul e norte da cidade, com afluxo de pessoas para o mercado municipal. E essas pessoas normalmente vêm a pé, como sempre vieram a pé. A gente tem, num dia normal, sem quarentena de pandemia, 60 mil pessoas no sábado e 60 mil pessoas no domingo, se concentrando na região do mercado municipal. E é isso que a gente tem tentado com que as pessoas entendam, que quanto mais a gente sair à rua e não ficar em casa e não respeitar a quarentena, mais distante da flexibilização a gente vai ficar. O governo do estado tem ponderado nessa racionalização do que pode ou não ser flexibilizado a taxa que a doutora Rosa colocou aqui de isolamento social. Nossa taxa hoje média está muito baixa. Nós estamos abaixo de 55%, que é o mínimo considerado. E nos últimos dias a gente tem realizado 47, 46, 48, o que demonstra um aumento exponencial do número de internações. Desde que nós saímos de 58% para 46%, em 8 dias nós aumentamos 115% a internação. Por isso a importância das pessoas respeitarem a quarentena, permanecerem em casa, para que a gente possa fazer uma saída segura desse isolamento social. Uma pergunta para a doutora Rosa, relacionada à questão dos postos de saúde. Doutora, agora que foi definida a prorrogação da quarentena até o dia 31 de maio, a Prefeitura trabalha com a retomada, ainda que gradual, das consultas eletivas, dos exames que estavam marcados nos postinhos? Nós estamos trabalhando com a reestruturação. A partir do dia 11, e essa semana, inclusive, as pessoas já tiveram consultas, não só consultas médicas, mas também os exames laboratoriais, os exames de imagem, eles já tinham voltado a ser agendados com espaçamento de horário, sem ninguém ficar com aglomeração nas salas. As nossas unidades precisam também cumprir todas essas regras. Mas as consultas não estão suspensas. A partir de segunda-feira, nós já estamos com a agenda, fazendo os contatos com todos vocês, os que estavam já em aguardo, que tiveram as suas consultas desmarcadas. Vocês terão aí gradativamente o contato das nossas unidades e passarão por consultas com menos gente, porque não faz o menor sentido a gente fazer com que as pessoas se desloquem em demasia e promovam aí uma concentração acentuada, e vai exatamente em desencontro do que foi orientado com a quarentena estendida. Mas quero aproveitar e dizer a todos vocês que aqueles que tiverem com situações mais delicadas podem e devem se dirigir ao call center, porque agora nós só temos profissionais da área da saúde. Eles poderão acolher e vão fazer o retorno para que o seu problema seja resolvido. Aliado a isso, se alguma coisa for de urgência e emergência, nós temos a UPA San Marino, a UPA Santa Helena, a UPA do SECAP, para poder acolher e atender aquele momento agudo de alguma coisa que esteja incomodando. Para o prefeito, de um estagiário aqui da rede municipal, perguntando se há alguma possibilidade da retomada das atividades por parte dos estagiários. A pessoa aqui está falando que está passando por algumas dificuldades para pagar a faculdade depois que foi feita a suspensão dos contratos de estágio. Existe alguma previsão? A prefeitura trabalha com algum cenário? Olha, algumas atividades dos estagiários ainda permanecem, mas a maioria delas, infelizmente, foi suspensa. Foram suspensas as atividades ligadas à educação, enfim, a outras áreas que são consideradas atividades que promoviam aglomeração de pessoas. A nossa relação é diretamente com uma empresa que é a CIEE,
ela administra o fornecimento dessa mão de obra de estagiários para a prefeitura. O nosso vínculo é com a empresa suspendeu a prestação do serviço em diversas secretarias da prefeitura. Em razão disso, a prefeitura não pode remunerar a CIE. É uma empresa prestadora de serviço. Na medida em que não há o serviço prestado na sua integralidade, em razão da suspensão por conta da quarentena, a prefeitura não pode remunerar. Algumas pessoas me chamaram a atenção para a possibilidade de São José dos Campos. Houve uma ação popular ajuizada em São José e eu procurei ler a ação popular para verificar se havia possibilidade de adotar a mesma solução de São José dos Campos, por meio de uma medida liminar do Judiciário, aos nossos estagiários de Taubaté. Mas a situação é muito diferente. Lá, o prefeito de São José considerou que no período de quarentena, a ausência do estagiário era considerada falta justificada. E ele estabeleceu que, mesmo como falta justificada, esse estagiário não seria remunerado. Isso realmente é um erro. Na medida em que a falta é justificada, a obrigação do poder público, prevista na legislação, tanto na legislação do serviço público, quanto na legislação do serviço privado, a consolidação das leis do trabalho, a falta justificada, ela é obrigatoriamente remunerada. Por isso que houve o ajuizamento de uma ação popular e uma justa medida liminar deferida pelo Judiciário para que a prefeitura remunerasse. Não é o nosso caso. A gente não tem uma relação jurídica direta com o estagiário. A nossa relação jurídica é direta com a empresa, com a CIE, que nos presta o serviço. Em razão disso, a prefeitura não pode remunerar. Conversei com a professora Nara, reitora da Universidade de Taubaté, essa semana, inclusive até por um pedido dos alunos da Faculdade de Medicina, e a universidade vai encaminhar para a prefeitura um programa de recuperação de créditos para os alunos que, nesse momento, estão matriculados com dificuldade de pagar as mensalidades. São os estagiários da prefeitura. A prefeitura, nesses anos todos, teve mais de 3 mil estagiários. A prefeitura contribuiu para que mais de 3 mil estudantes pudessem pagar os seus cursos superiores. E, nesse momento, a gente tem mais de 600 estagiários. Então, por meio da Universidade de Taubaté, de um programa de recuperação de crédito, a gente vai postergar o pagamento dessas mensalidades. Tenho conversado muito com a professora, postergar o pagamento dessas mensalidades, ou pelo menos daquela parte da mensalidade que é remunerada com o estágio pago ao CIE e repassado aos alunos. A gente está estudando essa possibilidade para que esses estagiários todos da prefeitura não fiquem inadimplentes com a universidade. Essa é a maior preocupação de todos. Eles recebem da prefeitura e remuneram o ensino superior, remuneram a universidade. Então, dessa forma, a ausência da remuneração nesse momento da prefeitura seria compensada por um programa de recuperação de créditos da universidade que permitiria a esse aluno prorrogar o pagamento da mensalidade. Rosa, em relação aos pacientes confirmados para coronavírus, com 46 casos confirmados, a prefeitura sabe informar desses 46 quantos estão em situação mais grave, quantos estão em situação mais leve em isolamento social e se desses algum já pode ser considerado curado? Nós temos o acompanhamento diário, né, dessa listagem, que ela é obrigatória, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Então, a Vigilância em Saúde tem todos os dados das pessoas que se encontram hoje internadas na cidade de Taubaté ou em hospitais privados de municípios vizinhos. Diariamente, é obrigatório com que esses hospitais enviem à vigilância cada caso desse paciente, se ele se encontra internado em enfermaria ou se ele se encontra internado em unidade de terapia intensiva. E se internado em unidade de terapia intensiva, se ele se encontra entubado, dependente de respirador, que é uma grande preocupação nacional, ou não. Além desse perfil, nós temos a obrigatoriedade de todos os laboratórios particulares também comunicarem diariamente à nossa vigilância se porventura colheram exames e se eles vieram positivos. Por quê? Porque a vigilância precisa fazer contato com todas essas pessoas, saber qual foi o perfil do deslocamento e agora que a gente tem a possibilidade
de testar os comunicantes próximos. Nós estamos nessa nova fase e isso nos ajuda. Então, diariamente, nós temos sim a informação de quantos estão internados, se em UTI ou enfermaria, e todas as altas, inclusive depois que esses pacientes recebem alta, a vigilância também faz esse contato. Nós consideramos e colocamos no boletim, se vocês derem uma olhada, pacientes em alta, pacientes que poderiam também ser chamados de recuperados, mas curados não, porque ainda nem a ciência sabe como que é esse real perfil da carga viral dos pacientes que foram acometidos pelo novo coronavírus. Então, deveria ser feito um controle aí depois para se medir essa carga viral e a gente ainda nem sabe exatamente qual é essa oscilação, se ela cai definitivamente, se ela volta a subir ou não. Então, o termo usado no nosso boletim é o termo de altas. Para o prefeito, como que fica a situação do IPTU? O senhor vai tirar os juros, vai tirar a cobrança do imposto? O que pretende ser feito em relação a isso? Todo o vencimento do IPTU, desde o início da quarentena, ou seja, no mês de março, nossa quarentena se iniciou oficialmente no dia 23 de março, embora o decreto de quarentena ele date entre 17 e 18 de março. Todo imposto sobre serviço e imposto predial territorial urbano, com vencimento em março, abril e maio, tem vencimento postergado, tem vencimento diferido, tem vencimento adiado para meses subsequentes. Eu entendo que há necessidade da gente, inclusive, postergar um pouco mais para o segundo semestre, julho, agosto, setembro e outubro, os vencimentos também de junho. O imposto sobre serviço, a bem da verdade, ele, na sua grande maioria, só é remunerado na medida em que o prestador de serviço presta efetivamente aquele serviço a um tomador do serviço, emite-se a nota e ele recolhe a parcela do ISS. Na grande maioria dos casos é assim que acontece, e nesses casos realmente não há pagamento do imposto sobre serviço com uma estimativa mensal, com um boleto pré-fixado. Nos casos de IPTU, sim, todos já têm o carnê, sabem exatamente quando pagar e o valor que deveria ser pago. Nesses vencimentos postergados, no segundo semestre, nós não cobraremos juros, não cobraremos multas. E também os parcelamentos, cujas parcelas vencem nesse período de quarentena, as parcelas também ficam prorrogadas, sem necessidade de refazer o parcelamento, sem perda, porque os parcelamentos de impostos, quando você é inadimplente em 3 parcelas consecutivas, você acaba perdendo o parcelamento. Então, também não vai haver prejuízo para esses parcelamentos e essas parcelas também com vencimento prorrogado, sem incidência de juros e multa. Doutora Rosa, aqui uma pergunta relacionada às consultas. Como que vai ser feita essa remarcação? A pessoa vai ter que ir no postinho para agendar uma nova data, ou essa nova data, seja da consulta com especialista, seja o exame, ela vai ser passada para a pessoa por uma ligação telefônica, por uma mensagem de celular? Nesse momento, o deslocamento ele deve ser evitado de qualquer forma. Então, as nossas unidades farão esse contato do agendamento por telefone. Nós temos uma lista de pessoas que foram desmarcadas em virtude aí da suspensão dessas consultas e essas pessoas serão avisadas. Fora isso, nós temos também o serviço da telemedicina, que eu trouxe até um slide, que eu não sei se você consegue colocar agora, para mostrar que nós tivemos aí um número de 464 pessoas que foram agendadas, com aquele cuidado, que foram avisadas com 24 horas de antecedência, está aí na tela, nas áreas de gastro, neuro, uro e endocrinologia. E desse número, nós tivemos apenas 43 pessoas que não atenderam o telefone conforme o acordado 24 horas antes.
Mas olha a quantidade de pessoas que no intervalo de tempo, esse serviço começou no dia 7 de abril, nós tivemos aí os finais de semana do mês, mais os feriados que aconteceram, e mesmo assim nós atingimos aí um número bastante importante, mais de 450 pessoas tiveram as suas consultas aí feitas com a questão do seu medicamento, porque são consultas de retorno. Isso é importante falar, a gente não está trabalhando com a primeira consulta sem antes ter feito a relação médico-paciente. Então, são retornos onde o paciente já conhece, já tem essa relação pré-estabelecida. E nós iniciamos também a telemedicina infantil, que é justamente para atender aquelas crianças nas áreas das especialidades que já também têm seus exames prontos e facilitar e evitar que essa mãe tenha esse deslocamento. Então, a gente vai manter a telemedicina adulto e infantil nos retornos nessas áreas. Nós vamos aí fazer as ligações para as pessoas que estão no aguardo dessas consultas que foram desmarcadas. O serviço do laboratório, ele já está em funcionamento e da clínica de imagem também, lembrando que eles são obrigados a cumprir o distanciamento, o agendamento sem aglomeração, para melhor atender e garantir a segurança da saúde de todos vocês. Temos uma pergunta aqui para o prefeito que foi feita por telefone. Olha, tem gente mandando mensagem pelo Facebook, a gente agradece bastante. O povo também está passando aqui as mensagens por WhatsApp e já estamos recebendo também ligações telefônicas aqui pela Câmara de Taubaté, para ver a quantidade, para vocês terem uma ideia da quantidade de gente que está interagindo com a gente nessa live. Prefeito, a pergunta aqui do nosso ouvinte dessa vez é relacionada ao São Lucas. Se já tem alguma novidade da negociação da prefeitura com o hospital, se a prefeitura vai tomar o hospital nesse momento para garantir mais leitos para os taubatianos, como é que está essa negociação? O nosso enfrentamento definido pelo comitê, ele é faseado em determinadas etapas da progressão da doença no município. Nós já dissemos em outra ocasião que a nossa primeira etapa era transformar uma enfermaria completa de dentro do hospital municipal em uma enfermaria exclusiva para o Covid. A segunda etapa era antecipar a inauguração da ala nova do hospital municipal. Nós fizemos isso, nós temos lá 10 leitos de UTI totalmente equipados e 30 leitos de enfermaria, podendo chegar a 40 leitos de enfermaria ou podendo chegar até a 20 leitos de UTI, depende da necessidade. A etapa seguinte foi transformar a UPA Central num hospital de campanha. Hoje a UPA Central tem também 30 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI. Se for necessário, também podemos chegar a 50 leitos, ou flexibilizando em mais leitos de UTI, ou flexibilizando em mais leitos de enfermaria. O importante é que o município de Taubaté hoje conta no município, na saúde prestada pelo município, com 90 respiradores. Então nós temos a ala de enfermaria do Agamute, nós temos a ala nova inaugurada dentro do Agamute, nós temos um hospital de campanha aberto na UPA Central e a etapa seguinte, aí sim, seria nós termos lá dentro do prédio do Hospital São Lucas, seja pelo atual, pelo novo proprietário, essa é uma relação privada, de uma negociação entre particulares, a prefeitura não interfere muito nisso, mas a nossa perspectiva na hipótese de avanço do coronavírus na cidade, que eu não espero que aconteça, eu espero que esse isolamento até 31 de maio e depois na saída do isolamento a gente tome as medidas necessárias, como usar máscara, continuar com isolamento com idosos, adiar um pouco a volta às aulas, essas medidas todas, a gente imagina que hoje a retaguarda que a gente tem com essas 3 fases que já foram desencadeadas são suficientes. Mas a última fase, como eu disse, é adquirir leitos de forma escalonada do Hospital São Lucas, é colocar dentro do hospital leitos de pacientes que nós temos em outras áreas, pacientes de clínica médica, e ocupar os leitos de dentro do hospital universitário
que seriam deslocados para dentro do prédio do São Lucas como exclusivamente Covid. É uma etapa já prevista, escalonada, mas que ainda a gente não startou, porque não houve necessidade. Nós temos, com essas 3 etapas que nós implementamos até agora, nós temos uma retaguarda que tem se tornado suficiente. A gente tem internação de UTI que gira em média de 30% dos leitos que nós temos disponíveis, e enfermaria chegou a 45%, mas tem oscilado entre 35% e 40%. Então, a gente ainda está um pouco longe da nossa capacidade máxima. Agora para a doutora Rosa. Doutora, se uma pessoa confirmada para Covid-19, ela tem sintomas leves apenas, ela pode sair de máscara para fazer uma caminhada na rua, por exemplo? Não, se ela tiver os sintomas leves, mas for com seu teste positivo, não. Ela tem que ficar na sua casa em quarentena e evitar ao máximo o contato com qualquer outra pessoa, inclusive na sua casa. Ela deverá ficar num quarto separado e evitando contato com qualquer pessoa. Não tem essa liberação de caminhar usando máscara. Agora, uma outra pergunta para o prefeito, na verdade, é um apelo. Muita gente aqui perguntando se a partir da semana que vem, o prefeito ou a prefeitura pretende, de alguma maneira, fazer alguma sensibilização junto ao governo do estado para que em Taubaté, já que os números aqui estão bons, que se possa flexibilizar, seja aí pequenos comércios, sejam academias, sejam igrejas. O que o prefeito pensa disso? Se existe alguma possibilidade, se não na semana que vem, mais para frente aí. Olha, eu só queria fazer um alerta. Os números, eles foram muito bons há cerca de 8 dias. Esses números hoje pioraram. Como eu disse aqui, nós temos um aumento de 115% de pacientes internados. Nós tínhamos 20 pacientes internados, hoje nós temos 43 pacientes internados. Esse é um aumento muito significativo e isso se deve ao abandono da ideia de uma parte das pessoas do isolamento social, da importância do isolamento social. Então, esses números, eles estão piorando. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar bem claro. A outra coisa, nós nos preparamos. Quando nós fizemos o primeiro decreto lá no dia 17 de março, nós iniciamos um período importante de preparação. Claro que é importante dizer isso, com a ajuda da Câmara Municipal. A Câmara Municipal enviou à Prefeitura mais de 4 milhões de reais para que a gente pudesse investir em ações preparatórias de leitos hospitalares e de enfermaria para o enfrentamento da crise. Vieram recursos do governo federal, vieram recursos do governo do estado e recursos, obviamente, do próprio orçamento da prefeitura. Isso nos permitiu nos prepararmos para esse momento. Os 90 respiradores que a prefeitura tem, os leitos de clínica médica, os 30 leitos de clínica médica da Ala Nova, os 30 leitos de clínica médica do Hospital de Campanha, os 16 leitos de clínica médica que já vinham sendo utilizados dentro do Gamute, os 10 leitos de UTI da Ala Nova, os 10 leitos de UTI da UPA Central, enfim, os outros leitos de UTI, de clínica médica, que a gente pode também lançar a mão dentro do Gamute, utilizando áreas ali do Hospital São Lucas, nos permite dar uma resposta boa, mas não significa que hoje o cenário é positivo. Não é, porque é um aumento muito grande, de 115% no espaço de 8 dias. Então, é que a resposta da prefeitura ela foi suficiente nesse momento para enfrentarmos o problema. Eu temo que, ao longo dos próximos 20 dias, se a nossa taxa de isolamento permanecer entre 44, 45 e 46, a gente vai ter um agravamento ainda pior. Olha, a doutora Rosa colocou aqui uma preocupação grande do governo do estado, que nos últimos dias o número de casos e óbitos multiplicou por 4 vezes no interior do estado, inclusive na nossa região. Essa é uma preocupação legítima do governador, razoável, e olha, eu vou lhes dizer uma coisa que eu acho que é muito sensato. Qualquer um de nós, no cenário em que o estado de São Paulo se encontra, recordista de mortes, recordista de casos no Brasil,
Só ontem foram 200 casos, 200 óbitos, 200 falecimentos, 200 vidas perdidas somente ontem no estado de São Paulo. Há uma superlotação de UTIs na capital e na região metropolitana. E o problema da nossa região do Vale é que nós estamos muito colados nas franjas ali da periferia de São Paulo. O Alto Tietê e a Zona Leste estão encostando na região do Vale do Paraíba. Então nós temos um corredor de circulação muito grande. E o vírus, ele não respeita a divisa de municípios. Não existe essa divisa para o vírus. O vírus está circulando entre todas essas cidades. Então essa é a preocupação do governador. E, obviamente, quando os infectologistas do Comitê de Combate à Pandemia no estado de São Paulo apontam para o governador uma projeção de 24 mil mortes no dia 31, caso o isolamento seja liberado, o governador não tem realmente outra alternativa. Mesmo com isolamento, a perspectiva é de 10 mil óbitos no dia 31 de maio no estado de São Paulo. Eu acabei de ler, inclusive, esse estudo aqui, enquanto a doutora Rosa se manifestava, eu estava lendo esse estudo nesse momento, é uma perspectiva muito ruim. Então é importante deixar claro, a situação é delicada, é grave, os números de Taubaté têm piorado, mas a prefeitura, nesse momento, ela está preparada. Baseado nisso, que nós tínhamos proposto uma flexibilização que fosse mais ou menos uma sanfona, em que ela alargasse e ela recuasse ao longo do tempo. Nós não imaginávamos que o governador fizesse uma prorrogação pura e simples, a gente imaginava uma flexibilidade heterogênea. O que é isso? É uma flexibilidade diferente para cada cidade. Depende dos números da cidade, depende do isolamento, depende do número de óbitos, do número de casos confirmados, da capacidade de testagem que as cidades têm. Hoje a nossa capacidade é grande de testagem, todo mundo que chega na UPA Central é testado com sintoma leve, com sintoma grave, com sintoma moderado, a gente faz testagem de todo mundo, tem um grande volume de testes hoje sendo realizado. Então, ponderando esses números todos, a gente imaginava que o governador faria uma flexibilização observando os números de cada cidade. Nós, inclusive, aqui na Câmara Municipal, participamos de uma reunião a convite dos vereadores, considerando que estavam aqui Associação Comercial, Fiesp, Ciesp, Sindicato Patronal do Comércio, Sindicato dos Empregados do Comércio, Sociedade Civil Organizada, nós tínhamos aqui os vereadores, presidente da Câmara e mais o comitê, conversando sobre quais eram as medidas que deveriam ser adotadas a partir do dia 11, depois dali do dia 11, 7 dias, 14 dias e 21 dias. E na nossa perspectiva, na medida em que a gente fizesse a flexibilização, se nós tivéssemos uma piora do grave, do número de pessoas infectadas e do número de mortes, nós faríamos novamente um movimento de inflexão para retomar a quarentena. E depois, os números melhorando, a gente voltaria a flexibilizar, de acordo com a nossa capacidade de atendimento hospitalar. Essa era a nossa ideia, a ideia está construída, a ideia deve ser colocada em prática depois do dia 31, mas, como eu disse já em outras ocasiões, o prefeito aqui da cidade vizinha de São José intentou, publicou o decreto ele foi atacado pelo Ministério Público numa ação civil pública, houve liminar em primeira instância, confirmada pelo Tribunal de Justiça, confirmada pelo STJ e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Judiciário manifesta já uma posição no sentido de manutenção de quarentena, o Ministério Público tem feito uma fiscalização rigorosa e o Judiciário, inclusive, tem decretado em alguns estados em que a situação é muito pior, por falta, obviamente, de leitos hospitalares, como o Maranhão, como o estado do Amazonas, tem se decretado, inclusive, lockdown, que é o fechamento completo, é o fechamento de tudo, não pode nem circular pessoas na rua. Eu vi, inclusive, o governador do estado do Rio de Janeiro, o prefeito do estado do Rio de Janeiro, falando sobre essa possibilidade no Rio de Janeiro, mesmo porque o número de infectados naquelas periferias mais pobres, nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, hoje é muito grande. E ali realmente não tem nenhuma estrutura de atendimento à saúde. Então, a situação ela é grave. Na segunda-feira, agora próxima, a região do Vale do Paraíba vai ser representada num comitê de discussão das possibilidades de flexibilização. São 16 prefeitos das 16 regiões administrativas do estado de São Paulo.
cada região administrativa vai colaborar com o prefeito da maior cidade da região administrativa para formar um comitê que vai discutir exatamente essa questão, tentando sensibilizar o governador para essa flexibilização com esse efeito sanfona, em que você permite e depois você recua de acordo com o número, com a expansão do coronavírus em cada cidade. Os 16 prefeitos iniciam essa discussão na segunda-feira, pelo CODIVAP, que é a associação que reúne os prefeitos do Vale do Paraíba e Alto da Mantiqueira, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, Alto Tietê, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. A gente faz depois uma reunião em que o prefeito de São José dos Campos relata a todos os outros prefeitos qual é o relatório dessa reunião e qual a conclusão que se tem a partir dessa reunião. Essa é a forma que a gente tem de sensibilizar o governador para essa questão. Eu tenho falado muito com o vice-governador Rodrigo Garcia, tenho falado muito com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, mas eu queria deixar claro que eu entendo as razões do governador, entendo a posição do governador. Acho que qualquer um de nós, se tem uma perspectiva com a abertura da flexibilização de 24 mil mortes, tomaria a mesma medida. Obviamente, o governador ele não conhece a realidade local de cada município, ele governa para o estado todo, mas acho que a decisão dele é legítima e, nesse momento, é a melhor decisão. Para cada município, eu acho que a gente tem que discutir as possibilidades de construir um tipo de flexibilização. Eu entendo que algumas atividades empresariais, elas não concentram um grande número de pessoas, alguns tipos de comércio, alguns tipos de atividade de prestação de serviços. Considero que escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, se você reduzir o número de pessoas, se você reduzir o atendimento, é muito menos pior que banco, que supermercado, que farmácias, enfim, que outras atividades que hoje têm funcionado com grande aglomeração de pessoas. Bastaria definir regras, estabelecer condições e a gente poderia ter, conforme eu disse, já foi estudado pela doutora Rosa, pelas outras pessoas do comitê que fizeram um planejamento específico, com participação da Câmara Municipal, da sociedade civil, da CIT, da Fiesp, da Ciesp, enfim, o plano todo estava pronto. Agora é realmente tentar sensibilizar o governador para uma possibilidade de um efeito de flexibilização local em cada uma das cidades, conforme os seus números. Acho pouco provável, de verdade, que isso aconteça, porque realmente a situação nesse momento é de evolução e a gente está longe do pico da doença, mas eu acho que é uma tentativa importante de sensibilizar para a questão local. Doutora Rosa, o internauta pergunta, estamos falando muito de coronavírus, mas a gente parece que se esqueceu da dengue. Taubaté está fazendo seu dever de casa em relação à dengue? Como que está a situação aqui? Marcelo, ótima pergunta. Eu peço para você colocar o slide dos números da dengue, por favor. Nós fizemos aí o ajuste para trazer as informações até o dia 30 de abril. Agora, no 15 de maio, a gente soltará de novo os novos números. Então, de janeiro até o dia 30 de abril, nós estamos aí com a marca de 1.035 casos positivos. Desses, 16 são importados. Tivemos, infelizmente, 3 óbitos. As ações, elas se mantêm diariamente, de segunda a sábado, nas ruas da cidade. Eu trouxe aí algumas fotos para mostrar os agentes do CAS visitando as casas. Nós tivemos aí, nesses meses, 2.229 visitas, 12.106 nebulizações, 48,8 toneladas sendo retiradas dos bairros. Então, as ações, elas se mantêm. É importante, a gente traz aqui a nossa tarefa, mas também pede a tarefa de todos vocês, o apoio nesse momento de isolamento, nesse momento de quarentena, aproveitar para olhar suas casas, calha, plantinha, o vasinho, ralo, todos esses pontos que podem se tornar criadouros do mosquito da dengue, que ela tem trazido aí sofrimento para a nossa população. Todos nós conhecemos alguém que teve dengue ou está com dengue. Então, não é só o coronavírus, mas também em relação aos cuidados da dengue. E a cidade de Taubaté se mantém diariamente com as ações aí em relação a esse problema
né, nacional, que não é um problema só de Taubaté. Marcelo, eu queria só... Chegando já aqui na Marcelo, nossa reta final. Marcelo, Pois não, prefeito. eu queria completar um pouco esse apelo que a doutora Rosa fez acerca da questão da dengue. Nós temos uma região toda afetada pela dengue, muitos municípios decretaram epidemia de dengue. O estado de São Paulo tem, nesse ano, um problema sério. A dengue, ela oscila muito ao longo dos anos. Nós tivemos episódios complicados na cidade em 2005, depois tivemos episódios em 2014 e voltamos a ter nesse ano de 2020. Então é um pouco cíclico, depende um pouco do ciclo de chuvas, depende da climatologia, enfim, depende de uma série de condições, mas nesse ano em particular, o Brasil todo tem sido muito afetado pela dengue, e o combate a essa questão específica da dengue é um combate que está na casa das pessoas. Mais uma vez, depende de cada um de nós. O criador do mosquito, em 85% dos casos, está dentro das nossas casas. É importante. É que a gente, é normal que as pessoas elas se sintam mais seguras e mais confortáveis num ano em que você teve uma baixa incidência de casos, num ano em que você não teve um número alto de óbitos. Nosso ano passado, aliás, nossos últimos anos foram bons anos de combate, de número baixo de casos, de número baixo de mortes. As pessoas elas ficam um pouco mais relaxadas, um pouco mais seguras, elas se sentem um pouco mais confortáveis e relaxam nos cuidados específicos que elas devem ter dentro das próprias casas. Isso é importante. Você veja a comparação. Nós temos 4 mortes de coronavírus na cidade e 3 mortes por dengue. Quer dizer, é claro que a relação é outra. Para 46 casos confirmados de coronavírus, nós temos 4 óbitos. E para 1.050 casos de dengue, a gente tem 3 óbitos. A letalidade é muito menor. Mas é a mesma recomendação em razão do coronavírus que eu faço às pessoas que têm que combater a dengue. Depende de nós. No caso do coronavírus, depende de manter o isolamento social, depende de usar máscara, depende de lavar as mãos, depende de fazer a asepsia correta com álcool gel 70%. E no caso da dengue, depende de eliminar os criadouros dentro de casa, depende de não jogar lixo na rua. É impressionante. Em Taubaté, a gente ainda tem algumas pessoas muito porcalhonas que jogam lixo em qualquer lugar, para um lugar em que o nariz está virado. Sai na rua com o seu resíduo e joga no terreno público, no terreno particular, desrespeita completamente a questão do vizinho. Gozado que essas pessoas não jogam lixo e o resíduo na porta das suas casas, vão jogar lá no terreno, próximo da casa do outro, e o outro que vai sofrer com o foco da dengue. E nós temos 14 PEVs. O que custa? O PEV fecha na tarde de sábado, passa o domingo fechado e volta a abrir na segunda-feira. Nesse período de sábado à tarde e domingo, parece que há uma verdadeira fuga de materiais, de resíduos de dentro da casa das pessoas para os terrenos públicos e privados. Basta esperar que na segunda-feira o PEV abre as portas e as pessoas vão poder lá jogar o seu resíduo. Então, depende muito de nós, tanto no caso do coronavírus quanto na dengue. Esse é um apelo que eu faço para que a gente possa superar. Agora, com a entrada do frio, a gente vai ter uma diminuição do número de casos, mas é importante que a gente fique atento sempre a um mosquito que é vetor de transmissão de outras doenças importantes, não só da dengue. Dando aí o gancho do prefeito da entrada do frio, a doutora Rosa, para finalizar, podia falar um pouquinho agora, a partir de segunda-feira, vamos ter aí a nova etapa da campanha de vacinação contra a influenza. Só dar um panorama para os nossos internautas que acompanham a live, como que vai ser a partir daí, e em seguida já fazer as considerações finais, que a gente está avançando já bastante aqui no nosso tempo. Marcelo, se você puder colocar o slide da vacinação, só para ilustrar. A partir de segunda-feira, nós iniciamos uma nova fase da vacinação na cidade de Taubaté. Reforçar aqui a todos vocês que a vacinação casa a casa foi suspensa a partir de hoje. Nós atingimos a nossa meta do idoso. Nós vacinamos até o dia 6 de maio 84.342 pessoas.
A partir do dia 11, entra a etapa das crianças de 6 meses e menores de 6 anos, as gestantes, as mães que estão no pós-parto e as pessoas com deficiência. Estaremos aí com 24 unidades básicas de saúde para atender toda a população. Quero também reforçar que as nossas 6 UBSs mais estarão aí atendendo a vacinação de rotina do dia a dia, os profissionais da saúde que ainda não se vacinaram, ou os da segurança, ou os motoristas, poderão se dirigir às UBSs mais. Agora, essa população que eu referi das mães e das gestantes e das crianças, elas deverão se dirigir aí às 24 unidades básicas para que a gente tenha vários pontos aí oferecendo a vacinação a todos vocês. Eu queria também aqui até reforçar que eu recebi uma mensagem agora pelo meu celular perguntando se as gestantes estão aí com as suas consultas suspensas. Eu queria só relembrar que nenhuma gestante teve a sua consulta suspensa. Ela se mantém exatamente na grade habitual para que não haja nenhum problema em relação ao acompanhamento do pré-natal, assim como qualquer tipo de exame laboratorial ou exame de imagem. Para eu finalizar aqui o nosso encontro, agradecer novamente o apoio de todos vocês, dizer que o nosso boletim epidemiológico já foi publicado, nós temos aí mais 2 casos novos positivos, outra vez pessoas adultas, não são idosos, fator de risco principal. Um é morador do bairro do Cataguá, o outro é morador do centro, novamente o centro campeão. Lembrar a todos vocês que nós temos no site da prefeitura o mapa dinâmico que tem ali todas as informações dos bairros que nós já temos presença do coronavírus confirmado, casos suspeitos, detalhamento de sexo, de idade, para que vocês possam acessar e ter essa informação. A gente está nesse período agora de quarentena estendida, precisamos muito, mas muito do apoio da população, porque a taxa do isolamento social é um indicador, é um instrumento que o governo vai avaliar diariamente da nossa cidade de Taubaté. Aquela informação que eu passei aqui para reforçar no final de todos vocês, o vírus está na nossa cidade, a gente tem aí a informação dessa piora, dessa porcentagem coincidente com a taxa reduzida do isolamento social, e a flexibilização se dará em cima do aumento da aderência da taxa, da redução aí de pacientes internados e do número de casos diminuindo. Se vocês olharem o número de casos da nossa cidade, ele vem subindo a cada dia. Então, vou passar a palavra ao prefeito e desejo um bom final de semana a todos vocês. Marcelo, mais alguma pergunta, mais alguma questão? Não, prefeito, apenas aí as suas considerações finais, e eu aproveito para lembrar aí a todos os internautas, a doutora chegou a comentar numa live anterior, que o HMUT, ele completou 1 ano de funcionamento, né? Fez o aniversário de 1 ano agora em 1º de maio. Parabéns aí para o nosso HMUT. É exatamente essa a consideração que eu ia fazer. Queria agradecer aqui novamente aos vereadores que destinaram emendas parlamentares para que a gente pudesse fazer reformas importantes. Nós temos 1 ano de HMUT. Eu não quero nem pensar o que seria de Taubaté nessa epidemia sem esse hospital. Então, queria agradecer deputado Sérgio Vitor, deputado Eduardo Cury, deputado Marco Bertaioli, enfim, todos os deputados que ajudaram, os vereadores, com as emendas impositivas, agora com esse recurso que foi devolvido em razão de economia de recursos que a Câmara fez. Agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram nesse projeto. Nós estávamos certos quando dizíamos que Taubaté tinha que ter um hospital municipal. Aqui mesmo na Câmara eu sofri resistências grandes de pessoas que não queriam e ainda não querem que esse hospital seja do município. É importante dizer que esse hospital é a retaguarda necessária por taubatiano pobre, que não tem condição de um convênio médico e precisa dessa retaguarda importante para ter um conforto na sua doença. Isso é gentileza, isso é carinho, isso é atenção. E também dizer que, além da ala nova, nós investimos dentro desse hospital mais de 12 milhões de reais
nesses 12 meses, só em reforma, além, obviamente, dos 6,5 milhões de reais que a Prefeitura aporta todo mês com a ajuda do Estado, com a ajuda federal, mas todo mês a Prefeitura aporta 6 milhões de reais para custeio desse hospital, além dos 12 milhões de reais que a Prefeitura investiu. Nesse momento, nós temos a construção do novo lactário desse hospital, do novo laboratório de análises clínicas, um grande laboratório que vai existir dentro desse hospital, e a recepção nova da nossa UPA infantil, do nosso pronto-socorro infantil dentro desse hospital. Esse hospital ele tem atendido muitos taubatianos e muitas taubatianas, mães taubatianas que vão ter, inclusive, uma ala nova para partos, para conforto, enfim, para que possam ter os seus taubatianinhos nesse hospital. E aproveitando o ensejo, queria dizer a todas as mães de Taubaté um feliz Dia das Mães, protejam as suas famílias, as mães que são, sem dúvida nenhuma, a grande referência, o grande pilar de sustentação das famílias. Mantenham os seus filhos, os seus parentes, as pessoas que vocês amam em casa, proteja-os nesse momento importante em que a gente está atravessando essa quarentena para a conservação da vida no nosso município. Um grande abraço a todos, feliz Dia das Mães.